Meus queridos, a paz do Senhor, como prometido, hoje nós iremos iniciar a nossa leitura e meditação da Palavra de Deus em uma porção da Bíblia. Hoje nós iremos meditar no Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Primeiro, eu gostaria de falar algumas coisas para depois fazermos a leitura do texto propriamente dito. O perigo das vozes estranhas. Deus nos criou para a sua glória e diante da sua presença podemos ser nós mesmos, adorando sem reservas. Quando Deus criou o homem e a mulher, uma estreita e íntima comunhão era desfrutada entre eles. Havia amor, confiança e adoração. Deus andava com eles no jardim. Hoje podemos ter isso com o Pai se vivermos uma vida de santidade, sem vergonha, culpa e medo, que são consequência do pecado e nos fazem querer se afastar e se esconder do Senhor. Ore para que sejamos santos em nossa adoração, tendo um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. O texto sagrado ele diz da seguinte forma: capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 1, a epígrafe do texto diz: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te disse e que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me destes, por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Queridos, como iniciamos falando, é muito importante que nós não escutemos as vozes estranhas. Deus havia dito para Eva: você pode comer de todas as árvores que existem no jardim, mas essa que está aqui no meio do jardim, não coma. Deus deu uma ordem muito simples, mas uma voz falando na cabeça de Eva disse para ela que ela não morreria. Disse que aquela árvore serviria para dar entendimento. Poucas vezes na Bíblia a gente vê o adversário falando a verdade. Mas quando ele fala a verdade, visto que ele é o pai da mentira, ele fala com a finalidade de nos comprometer e nos afastar do Criador. Ele de fato falou a verdade, mas isso não quer dizer que Deus estava mentindo para Eva. Pelo contrário, Deus estava falando a verdade para Eva que ela morreria. Só que Deus está falando de morte espiritual e ela, no entanto, estava entendendo que era morte física. De maneira que ela dá ouvido à serpente e ela come da árvore e desse fruto, na verdade, e automaticamente ela dá para o seu marido, Adão, e os olhos deles são abertos e então eles descobrem que estão nus e eles procuram se tampar, porque o pecado ele nos envergonha, a desobediência nos envergonha. Mas vale a pena ressaltar que a Bíblia diz: filhinho, essas coisas eu escrevi para que vocês não pequem. Todavia, se vocês pecarem, tens um advogado. É muito importante a gente não querer punir a nós mesmos, por exemplo, por causa do remorso, por causa da culpa, mas que a gente admita a nossa culpa e se lance aos pés do Senhor, pedindo a Ele misericórdia e perdão, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O pecado é assim, ele nos afasta de Deus, ele nos envergonha e automaticamente a gente fica vazio. Mas quando a gente reconhece, confessa e abandona, a gente se aproxima de Deus e Deus vem novamente e nos preenche. Então finalizamos aqui dizendo: não escute as vozes estranhas, fique com a voz de Deus. Se Deus mandou você aguardar, aguarde. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus te abençoe. Estamos em uma jornada de 30 dias e hoje é apenas o primeiro dia, onde
nós iremos aprender a ser moldado pela palavra de Deus para que a nossa vida espiritual ela cresça. E assim então nós cresceremos tanto na graça quanto no conhecimento. Deus abençoe.